Olá, povo de Deus, sábado 26 de agosto de 2023, 20ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ruth 2, de 1 a 3 e 8 a 11, e 4, 13 e 17, e Mateus 23, de 1 a 12. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. E Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás apanhar espigas a outro campo, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graças a teus olhos, e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth, recebeu-a como esposa, uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. E as mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família, e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo, serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Continuamos a leitura do livro de Ruth, e o que temos hoje é a narrativa das bênçãos de Deus que duas mulheres, Noemi, a sogra, e Ruth, a sua nora, receberam por terem dado um testemunho exemplar de pessoas que se amam, ainda que não fossem da mesma etnia e nem da mesma religião. Ruth abriu mão de tudo, de seu povo, de sua crença, para permanecer fiel à sua sogra, Noemi. Ruth é exaltada exatamente por ser uma estrangeira que entendeu a grandeza do Deus de Israel. É claro que essa novela era contada num período de forte xenofobia entre o povo de Israel. A estrangeira que soube cuidar de uma viúva como nem mesmo os da própria raça o faziam. Assim, esse conto servia para que se tratasse com mais respeito os estrangeiros. Sabemos que os israelitas, sobretudo por meio dos seus profetas, eram estimulados a tratarem com carinho aqueles que Deus mesmo decidira proteger, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Boaz assume com Ruth uma certa obrigação por lei, que mandava o homem casar-se com a viúva de seu irmão para lhe garantir descendência.
É a chamada lei do levirato. Embora não fosse parente de linha tão direta, Booz cumpriu a lei garantindo amparo a duas viúvas, Noemi e Ruth. O texto se configura numa ode às mulheres que souberam agir com astúcia e fortaleza, fazendo parte da história do povo de Israel. Ruth se torna a avó de Davi, provando que os estrangeiros fazem parte da descendência sagrada do povo de Israel. Mateus 23, de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. O capítulo 23 de Mateus é fundamental para entendermos a intenção deste evangelho em revelar que não foram os cristãos que se fecharam aos judeus, mas foram estes que se recusaram a aceitar Jesus e seu projeto. Já ouvimos neste mesmo evangelho Jesus dizendo que tinha vindo somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso fazia parte da tentativa de convencer os judeus da sua predileção junto a Deus Pai, como povo da promessa. Porém, a oposição a Jesus foi crescendo ao longo da narrativa de Mateus até atingir seu auge neste capítulo que temos hoje em questão. Jesus toma exatamente aquilo que poderia parecer o mais sagrado pelas autoridades religiosas que pretendiam ser porta-vozes de Deus junto do povo. Com que autoridade eles podiam assim querer ser e agir diametralmente oposto ao que pregavam e pior, ao que exigiam que fosse observado pelo povo. Interessante a afirmação de Jesus, que reconhece a autoridade dos mestres da lei, enquanto intérpretes da lei, mas reprova totalmente o que fazem com essa mesma lei quando se trata de praticá-la. Ao dizer, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, Jesus os desmascara. E Jesus termina por alertar aos seus discípulos para que não permitam que o espírito de grandeza se apodere deles. Evitem títulos e busca de honra, pois a verdadeira grandeza dos cristãos está em ser pequeno, e a verdadeira glória em ser humilde. Os títulos e as honras são relativos, porque um só é o vosso mestre, um só é o vosso Pai. Um beijo no seu coração.